Então hoje a gente vai falar sobre as leituras de maio e de junho. Tá? Pela primeira vez a gente emendou 2 meses. Não foi tanto por uma questão de logística de gravação, que eu não consegui gravar do mês anterior, não foi isso. Mas principalmente porque, como eu já tinha avisado no primeiro vídeo que a gente gravou aqui dessa nova série de leituras mensais, né, eu já tinha dito que se tivesse algum mês que ficasse um pouco repetitivo, às vezes uma, duas, três leituras de um único autor, algo que dissesse respeito a um projeto e por isso acabasse ficando um pouco monótono, eu próprio disse que eu poderia emendar mais de um mês, juntar 2, 3, 4 meses se fosse preciso. E como eu estou aqui num projeto absolutamente gigante, que exige esforços tremendos, hercúleos mesmo, que é o projeto da obra inteira de Tolstói, a biografia completa, falar de toda a vida do autor, tudo que ele escreveu, até nos maiores detalhes que vocês nem imaginam. Como esse projeto está me exigindo muito, o curso inteiro que eu vou gravar e vou disponibilizar de graça aqui no YouTube, não vai custar nem um centavo para que vocês possam assistir, naturalmente eu estou lendo quase que só Tolstói. Então, no vídeo anterior, que eu poderia ter gravado do mês de maio, eu ia falar assim, eu li esses, sei lá, 20 contos aqui de Tolstói, eu li essa novela de Tolstói, aí eu li esse crítico de Tolstói, li esse outro crítico de Tolstói, li esses artigos de Tolstói, sabia ficar só nisso, eu achei que ia ficar um pouquinho chato, então eu decidi não gravar. Agora, como em junho eu estou preparando 2 mini cursos que também vão sair de graça aqui no YouTube, que vão ser extras, tá? Eles vão ser complementares ao curso de Tolstói, eles giram ao redor desse eixo, mas eles são bastante autônomos, que vão ser o curso da biografia de Napoleão, que vai servir como um prefácio ao Guerra e Paz, que trata ali das guerras napoleônicas. Então a gente vai estudar a biografia de Napoleão, vou utilizar várias biografias, vocês já vão ver que vai ser um estudo super aprofundado sobre Napoleão Bonaparte. E como a gente já está nesse meio, vou comentar também sobre a questão do pensamento europeu do século XVII, século XVIII, principalmente século XVIII, porque afinal de contas é algo que influencia bastante o Tolstói. Ele fala muito sobre o ocidentalismo, sobre as ideias iluministas, ele é amplamente influenciado por Rousseau, mas também é crítico de outras influências que vêm da Europa. Então é importante a gente entender bastante desse pensamento, o que se consolidou no século XVIII, que já vinha sendo trabalhado no XVII, que se prolongou para o século XIX, que é a época de Tolstói. Então a gente também vai falar sobre essa questão da história dos pensamentos, das ideologias, da filosofia e tudo mais. Aproveitei para também emendar isso junto com Napoleão e, logicamente, Revolução Francesa. Então vai estar tudo junto nesse mini curso extra, que eu acho que vai ser muito proveitoso para quem quer entender Guerra e Paz, vai ser muito proveitoso para quem quer entender mais sobre o pensamento de Tolstói. Tá? Eu acho que há um certo preconceito com o pensamento de Tolstói, como se ele fosse só um grande romancista e quando ele vai para o campo das ideias ele fosse totalmente dispensável. Lógico, ele não foi um pensador tão grandioso e consistente quanto ele foi romancista. E não só romancista, mas contista também. Os contos dele são fantásticos, as pessoas ignoram, vão muito só para Ana Karenina, Guerra e Paz, às vezes Ressurreição, algumas novelinhas ali, o pessoal também gosta de ler como A Morte de Ivan Ilitch, Felicidade Conjugal, mas ignoram os contos, que é onde tem um Tolstói, assim, a essência do escritor é bem fantástica, é bem legal estudar os contos dele. Inclusive no curso eu vou falar que esse box aqui de contos completos, que tem pela Companhia das Letras, mas também tem da Kozak, para quem quer uma edição mais bonita e mais cara, tem da Kozak também. Vou falar que esse box aqui é tão importante quanto um Guerra e Paz, Vocês veem aqui Ana Karenina, Guerra e Paz, eles estão aqui no cenário, mas o que mais vai ter conversa a respeito, que a gente toda hora vai estar levantando, vão ser aqui os contos. Tá? Guerra e Paz e Ana Karenina vão ser abordagens pontuais. Eu imagino que sobre Guerra e Paz vai ter mais ou menos umas 30 horas de aulas. Sobre a Ana Karenina, imagino que algo entre 15 e 20 horas, é o que eu estimo. Enquanto isso, os contos a gente nunca vai parar e falar, vamos falar sobre todos os contos. Não, eles vão estar sempre presentes ali em quase todos os vídeos. Então é bem importante. Mas, pois bem, eu ia falando aqui a questão das ideias de Tolstói, isso tudo é muito importante da gente entender também, e não ficar só preso no que são os feitos mais reconhecidos pelas pessoas de hoje. Tá? Eu também vou reabilitar muito do que é
do que são as outras camadas de Tolstói. Não para que a gente concorde, a gente fala, nossa, Tolstói tinha razão. Às vezes até pelo contrário, mas para que a gente entenda do que a gente está falando e não parta de simplificações, né? Esse curso acho que vai ser muito, 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 muito completo. Para quem já está imaginando algo muito grandioso, uma coisa eu garanto, vai ser maior do que você já está imaginando. Vai ser algo realmente muito grande, né? Que está demandando de mim muito tempo, muita dedicação, muito esforço. Mas, assim, uma coisa da pessoa perfeccionista é que ela realmente vai sempre colocando mais e mais e mais e mais. Então, né, um curso que eu imaginava que teria, não sei, 40 horas de extensão, já está indo para talvez mais de 100. Enfim, vai ser algo muito, muito importante para mim. Acho que, né, assim, eu não poderia publicar algo com pressa, da qual depois eu me arrependesse. Né, eu prefiro ser mais demorado e lançar depois e acabar sendo algo perfeito. Mas enfim, estamos falando bastante sobre isso. Vamos falar das obras em questão. Mas eu me lembro aqui que eu esqueci de falar de filmes, né, também no último vídeo. A intenção era falar não só sobre livros, mas também filmes, séries, músicas, pinturas, esculturas, tudo que fosse expressão artística que me marcou no período. E eu falei só sobre leituras no último vídeo, né? Então já vou começar por um filme. No final eu falo mais de outros filmes e séries, mas vou começar com uma recomendação que é absolutamente fantástica. Um filme que se chama Ordê, ou Ordete, não sei exatamente a pronúncia. Tá? É um filme que, se eu não me engano, é dinamarquesa, ali mais ou menos de 1955. Eu sei que vai parecer aquele tipo de pessoa que gosta de filme cult, ai, é muito alternativo, vocês não vão me entender. Não, eu sei que vai parecer, mas não é. Realmente é um filme muito sólido, muito, 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 muito bom. Conta a história ali de uma família, né, cristã, né, o patriarca ali, o pai da família, é um cristão, devoto, mas que está ali numa certa crise, sentindo que, né, Deus não escuta ele está um pouco afastado. Ele tem 3 filhos, um que realmente negou a fé, né, saiu, não acredita mais. Tem um filho mais novo que está querendo se casar e tudo, que ainda tem fé, mas, né, também não é exatamente o que ele mais se preocupa. O casamento para ele, arrumar uma mulher é mais importante. E tem um outro que, o que todos os indícios apontam, ele perdeu a sanidade, ficou louco e acredita que ele é Jesus Cristo, tá? O Johannes. Né? Ele simplesmente acredita que ele, né, é reencarnação ali de Cristo. E, enfim, é um filme muito interessante. Eu não vou tentar não falar mais nada a respeito dele, fica só que a indicação. É um filme 10 de 10, 5 estrelas. Tá? Acho que se eu vi 2 ou 3 filmes nesse ano tão bons quanto esse, foi muito. Acho que foi o melhor, não, acho que Run é melhor ainda, né, do Kurosawa, mas depois de Run, esse foi o segundo melhor filme que eu assisti nesse ano. Recomendo pra todo mundo. Eu sei que vai parecer algo meio distante, né, um filme de mais de 70 anos atrás, né, que tá fora daquele eixo norte-americano, no máximo ali inglês, enfim, ele vale muito a pena. É um filme lindo, 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 muito bonito, tá? Eu vi ele por uma plataforma de assinatura que é uns R$ 20 por mês, ali, que chama Filmica, mas vocês devem conseguir achar na internet por aí. Só tomem cuidado para não confundir e verem um filme que é de 1943, que já é outra coisa, tá? É o de 1955, não confundam os filmes. Eu recomendo para todo mundo, assista, é lindo, é maravilhoso, tá? Super interessante, levanta uma série de questões sobre fé e razão, sobre ciência, e a presença ou não de Deus, a possibilidade ou não de milagres, em que medida o milagre é possível. Né, Deus que criou as leis do universo, ele quebraria suas próprias leis para intervir, né, assim, é possível que realmente se realizem os milagres, né, isso está muito presente nessa obra, as questões ali das crises de consciência, de fé, é tudo muito interessante, é um baita filme. Então já começamos aí com uma recomendação. Mas então vamos começar aqui a falar dos livros. Eu já vou falar de Tolstói, aí eu vou dar uma quebrada para não ficar muito repetitivo, vou falar de outras obras que eu li e depois a gente volta para Tolstói, tá? Vamos lá. Pois bem, no último vídeo a gente já tinha falado sobre esse livro aqui, que é Infância, Adolescência e Juventude. Tá? Infância é o primeiro livro que Tolstói escreve, ele é muito bom, né? Adolescência já é um pouco pior, mas também é consistente. Juventude eu já gosto um pouquinho menos, eu acho que padece alguns vícios, não é dos meus livros preferidos. Mas é uma trilogia, alguns consideram que sejam 3 novelas, ou então é um romance, né, nesse modelo de trilogia, enfim.
Acho que essa categorização não importa tanto, né? É um livro que eu não vou abordar isoladamente na nossa série, né? Mas ele vai ser importante para a gente falar ali, inicialmente, principalmente no vídeo inicial de introdução ali para falar da infância de Tolstói. A gente vai comentar sobre, né, essa obra, mas assim, contexto da guerra, né? Porque afinal de contas ele publica a infância ali quando ele estava no Cáucaso, né, na guerra do Cáucaso, e depois ele vai ali para a Crimeia, tem ali o cerco a Sebastopol, né? O que a gente tem de mais importante mesmo é essa obra aqui, essa obra-prima, que se chama Contos do Sebastopol. Tá? Eu já gravei o vídeo sobre Contos de Sebastopol, ficou uma aula muito legal. Assim, como que eu penso na hora de gravar o vídeo? Eu quero trazer uma aula que eu gostaria de ter recebido. Assim, o que eu acho que falta no YouTube, assim, tem muitas resenhas, tem muita gente que traz as impressões, mas às vezes falta o aprofundamento, tá? Então é isso que eu gostaria de trazer. Então eu gravei aqui essa aula sobre Conto de Sebastopol, já está gravada e editada ali com mais ou menos umas 2 horas e 15 de duração. Eu sei que parece muito para 3 continhos, né? Essa obra completa aqui com os textos complementares, tudo, ela mal chega a 200 páginas, então um vídeo de mais de 2 horas parece excessivo. Mas eu quis comentar sobre tudo que me parecia útil à devida compreensão dessa obra. Então, por exemplo, eu dedico ali uns 20, 30 minutos para falar só sobre a questão oriental, né, da decadência do Império Otomano. E aí eu falo sobre toda a origem do Império Otomano. Eu falo desde os primeiros povos, né, que a gente tem ciência que habitaram a Anatólia, né, desde os hititas, assim, há 4 milênios atrás, 5, 6 milênios, enfim, alguns colocam ali 3.500 a.C., uma civilização muito, muito antiga, que habitou ali a região da Anatólia, onde hoje é a Turquia, e é onde começou o Império Otomano, o Império Turco-Otomano. Então fala dos hititas, eles aparecem até na Bíblia, né, negociando terras com Abraão, né, onde ele enterra a esposa dele, Sara. Também tem o marido ali da Betseba, né, que também era hitita, né, né, tem a questão do relacionamento adúltero ali do rei Davi, manda matar, né, o marido dela, ele era hitita. Então eu comento sobre esse povo, a gente evolui para os persas, gregos, romanos, até a chegada dos primeiros muçulmanos, a questão dos sultanatos. Aí chega o Uthman, né, de onde sai o nome otomano, né, Uthman I, né, que faz essa união dos povos, aí toda a expansão que eles realizam, né, desde a conquista ali dos Balcãs, a conquista ali do Kanato da Crimeia, que vai ser importante para as nossas discussões, né, futuras ali com a questão da Rússia querendo expandir ao sul, né, a conquista ali das Terras Santas, que também são super importantes, né, em grande parte, né, a guerra da Crimeia e todo esse contexto ali do expansionismo russo tinha um caráter religioso também dos czares, né, a questão de reconquistar as Terras Santas, né, como se fosse uma nova origem, um novo império romano. Eles queriam fazer esse expansionismo, eles queriam ter de novo as chaves, né, ali das igrejas da Natalidade em Belém, né, e do Santo Sepulcro em Jerusalém. Tinha essa grande questão de retomar Jerusalém, de reconquistá-la, né, para usar um termo que nomeou um título clássico, né, da Jerusalém Reconquistada do Torquato Tasso. Então eles queriam reconquistar ela como se fosse uma nova cruzada, né, ali já indo para o século XIX. Então tinha essa questão, né, eles também conquistaram ali Meca e Medina, importantíssimos ali para o islamismo. A gente fala sobre tudo isso até o momento de decadência, como isso influenciou nas relações da Rússia e como que isso também gerou indisposições com França e Inglaterra, né, uma época ali de França com Napoleão III. Enfim, eu faço toda essa contextualização até chegar na parte da Guerra da Crimeia, e aí sim a gente começa a falar dessa obra, a gente se aprofunda, né, eu falo ali longamente sobre o primeiro conto, que é uma verdadeira obra-prima, tá, uma narrativa toda em segunda pessoa, o que é muito diferente, né, porque assim, quase sempre é ou primeira pessoa, né, então um relato do que eu sinto, do que eu faço, os meus pensamentos, ou então em terceira pessoa, né, você cria ali um ou mais heróis, né, personagens que você vai seguindo. Então o fulano de tal fez tal coisa, o fulano de tal estava pensando tal coisa, que não, né, Tolstói parece nos conduzir por Sebastopol. Ele mostra pra gente a realidade como se ele fosse um guia. Então, olha só, você vai entrar no barco, você vai ter, né, tais visões, você vai pensar tais coisas, você vai passar por essas experiências, né? Então, ele nos guia a partir, né, dessa experiência, o que é muito fantástico, é muito imersivo, cheio de texturas. Tá? E esse primeiro conto é mais otimista, né? Tanto é que o próprio Czar ali, né, ele
manda fazer uma tradução dessa obra, né? Então você vê ali um Tolstói super jovem, já estava impressionando, né, o líder máximo ali da sua nação, mandando que fosse feita uma tradução para o francês da sua obra, né? Já mostra muito do feito, né, desse jovem escritor ainda, que nunca escreveu um romance mesmo, no máximo ali infância, adolescência e juventude, mas ainda não é o Tolstói de Guerra e Paz, não é o Tolstói de Ana Karenina, né? É super interessante esse conto, ele é muito, muito, muito bom. Tá? O segundo, que para mim é o melhor de todos, né, é absolutamente fantástico, é Sebastopol em Maio. Esse aqui, gente, ele assim, é extraordinário. É extraordinário. Tem uma passagem, por exemplo, da morte de um personagem que é um dos melhores feitos da história da literatura universal, na minha percepção, né? Quando cai ali uma bomba perto dele, aí todos os pensamentos vão passando pela sua cabeça, ele relembra toda a vida dele, tá? Toda a crítica à vaidade, né, das pessoas, assim, mesmo à beira da morte, na frente do seu caixão, elas estão se preocupando em impressionar os outros, né, em criar uma imagem social, então isso é muito interessante. O terceiro conto eu já gosto menos, a gente acompanha basicamente dois irmãos ali, também é bastante trágico, mas não é tão crítico, tão ácido, né, quanto o segundo conto. Enfim, formam aqui uma trilogia fantástica. Tá? Vocês não precisam comprar necessariamente nessa edição da editora 34, tá? Esses contos já estão presentes nesse box que eu mostrei para vocês de contos completos, tá? Numa tradução que talvez seja tão boa quanto ou até melhor do Rubens Figueiredo. Tá? Então não necessariamente vocês precisam recorrer à editora 34. Aqui fica uma recomendação, mas, né, se for olhar por custo-benefício, quem quer participar da série completa, né, já vai ser obrigatório mesmo comprar esse box dos contos completos, então não precisa recorrer a uma outra edição separada. Eu tenho aqui porque eu estou fazendo um curso completo, eu quero ler todas as traduções, fazer, né, assim, acessar todos os textos que vêm ali como Fortuna Crítica, né, na editora 34 aqui que eu mostrei para vocês. Tem, por exemplo, um texto do Orlando Fages, que é a absoluta autoridade, né, em Rússia ali, então, né, me parece útil, mas pro geral, para quem está ali simplesmente querendo ler as obras, acho que não tem tanta necessidade assim. Então, enfim, essa é uma obra que eu li, foi absolutamente fantástica, né? Eu senti uma influência forte de Rousseau, e inclusive colocamos aqui uma segunda obra da minha leitura, né, do próprio Rousseau. Eu já li basicamente tudo do Rousseau, eu já li até obras que não são tão consultadas hoje em dia, apesar de muito comentadas, como o Emílio ou da Educação. Se bobear, tá até aqui no meu cenário, não sei. A lombada dele não é muito chamativa, é simplesmente preta, né? É escrito Emílio, tá? Acho que não está aqui. Mas, enfim, é uma leitura que eu já fiz, eu já li, obviamente, o Contrato Social, mas a minha principal leitura aqui foi a do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade, que está presente nessa edição aqui da UBU. Tá? Eu não mostrei direito, mas já mostrei antes para vocês no último vídeo, né? Então não tem por que ficar aprofundando tanto. Mas, assim, é um ensaio curto, que deve ter ali as suas 100 páginas, mas, assim, é um livro tão importante para a história da humanidade, principalmente para entender Tolstói, que eu precisei fazer uma leitura muito cuidadosa, né? Enfim, como eu disse, demorou, eu fui anotando, anotei dezenas de páginas, fiz pesquisas. Então, assim, para quem quer simplesmente conhecer a obra, você consegue ler em poucos dias, mas do modo como eu fiz, demora muito mais. Tá? Então, é mais uma leitura que eu fiz aqui, né, para aprofundamento no pensamento de Rousseau. E vou aproveitar que eu já estou falando de Rousseau e vamos falar sobre o pensamento iluminista, que eu disse que vai ser, né, um tema abordado também no nosso curso geral de Tolstói, mas também vai ser importante para o nosso mini curso extra de Napoleão. Né, eu me aprofundei no pensamento europeu do século XVII e XVIII, as influências iluministas, né, o que tudo descambou ali na Revolução Francesa e como se seguiu depois a Napoleão e como isso influenciou, né, por exemplo, a escrita de um Guerra e Paz. Né, um livro que eu estou lendo, eu estou terminando de ler ele, é um que ainda não tinha feito a leitura, do Paul Lazar. Esse aqui, ó, A Crise da Consciência Europeia. Eu já tinha ouvido falar, é um grande clássico, né, assim, para estudar essa questão da história dos pensamentos, a evolução do pensamento humano, aqui uma revolução mesmo, a superação do que seriam as trevas, né, da Idade Média, muito entre aspas, né, e o surgimento da razão, a superação da questão da autoridade religiosa. É muito interessante a abordagem do Paul Lazar, né, ele foge um pouco a isso que é um consenso acadêmico hoje em dia, de que realmente a Idade Média era um período horroroso, de trevas e uma espiritualidade supersticiosa, a escolástica tardia, que de fato era problemática, não à toa, por exemplo, o movimento da devócio moderna, né, que tem o expoente máximo com a imitação de Cristo, né, critica tanto a intelectualidade da época, que tinha essa escolástica tardia muito em crise, muitas discussões
supostamente teológicas, mas que eram totalmente vazias, perdiam o sentido da verdadeira teologia. Mas o que os acadêmicos esquecem é que, né, houve um pensamento muito sólido, muito robusto, tá? São Tomás de Aquino é um dos maiores gênios da história da humanidade, que simplesmente é ignorado, não preferem não ler e taxá-lo como, né, um imitador de Aristóteles, um grande de enfim, uma pessoa que jogava páginas fora, escrevendo, escrevendo, escrevendo sobre o que ninguém quer saber. É assim que taxam um dos maiores gênios da humanidade. Né? São as simplificações acadêmicas que acontecem o tempo inteiro. Mas eu acho que o Paul-Lazar, quando ele vai analisar nessa transição do pensamento, né, a crítica muito forte que é feita a autoridades religiosas, toda a crítica à ortodoxia e o surgimento muito intenso da heterodoxia, né, pensadores como Pierre Bayle, que eu por acaso nunca tinha lido, não conhecia tão bem, estou me aprofundando bastante aqui, outros que eu já conhecia muito bem, como John Locke, Voltaire, Spinoza, que eu já li absolutamente tudo de Spinoza, né? Tantas pessoas falam abertamente sobre o Deus de Spinoza, mas nunca leram nada. Tá? Eu já li a Ética, Tratado Teológico-Político, até obras que são também pouco lidas dele, eu já me obriguei a ler, como que ele estuda ali as doutrinas cartesianas, sempre seguindo aquele método geométrico que ele utiliza, das exposições, né, das noções gerais, ele vai para as demonstrações, os axiomas e tudo mais, né? Enfim, já li tudo de Spinoza, entendo muito da influência dele, né? E como que ele gerou esse novo Deus que é o Deus sem mistério, né? A impossibilidade ali dos milagres, uma ordem geral da natureza, tudo está contido em Deus, né? A questão do mal se esvazia completamente, a própria moral ganha contornos totalmente novos, a reformulação do direito, né? A crise que é gerada ali em cima da monarquia absolutista, de que os reis não têm realmente esse direito divino, mas que tudo se submete à vontade geral da população, e aí entra John Locke, o próprio Rousseau. John Locke é muito importante, né? Não só como teórico que cria as ideias ali da legitimidade dos súditos, né, realizarem uma insurgência, de fazer uma revolta contra o seu opressor, mas também a parte filosófica, né, da gnosiologia, o estudo do pensamento humano do John Locke também é super importante. Enfim, é muita informação. Eu estou jogando aqui um monte de coisas, é realmente muita informação no curso que eu vou gravar, né, de novo, que vai sair totalmente de graça, então todo mundo vai poder ver, não tem nem desculpa. Né, eu vou explicar tudo isso com muito mais profundidade. Tá? Então você já vê aqui o nível da dificuldade que é abordar tudo isso. Tá? A crise da consciência europeia do Paul-Lazar é como que uma provocação para que a gente entenda isso, mas as leituras individuais também são muito importantes. Né? Como eu já li basicamente tudo de Rousseau, basicamente tudo de Spinoza, conheço bem John Locke, David Hume, estou procurando entender um pouco mais do Pierre Bayle. Né? Eu comprei inclusive aqui uma edição, a minha primeira edição da Biblioteca Pleiad, né, que é super, 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 super importante, né, uma das editoras ali, mais importantes da publicação de clássicos do planeta, super tradicional, acho que mais de 100 anos de história, né, publicando ali os grandes autores, não só de língua francesa, mas de outras traduções também. Então você vai encontrar ali Dostoiévski, Platão, né. Eu comprei uma de Bossuet, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, comprei aqui de Bossuet, é em francês, tá, gente? Então, é uma leitura no original, mas assim, fiquei super curioso para conhecer mais do Bossuet, né? Tanto dos sermões, mas também das orações fúnebres, né? Então, olha só aqui a ediçãozinha, vocês vão ver algo, né, bem tradicional, bem comum. Papel Bíblia, opa, caiu aqui um marcador. Então, olha só, papel Bíblia, vocês veem que é um papel fininho, tem mais de, sei lá, umas 1.800, 1.500 páginas num livro pequenininho. Mas assim, a ideia realmente é publicar a obra completa numa edição definitiva, totalmente cheia assim, de todas as revisões que você pode imaginar, com as maiores autoridades do planeta em cada autor, fazendo essa revisão, comentários, notas. A ideia é ter essa obra definitiva. Coisa que a Nova Aguilar já fez, por exemplo, de edições completas. Eu tenho uma aqui do José Lins do Rego, deixa eu pegar ali para vocês verem. Então olha aqui, ó, do José Lins do Rego, obras completas, também papel Bíblia, uma encadernação bem clássica, aqui essa lombada, uma espécie de um hot stamp aqui, um dourado bem clássico. Né? A ideia, de novo, é compilar tudo em livros num padrão, assim, muito, como que eu posso dizer, simples, mas elegante. Né? É só algo dourado, uma capa em couro, papel Bíblia, e assim você consegue em edições pequenas, que não ocupam muito espaço, ter tudo que um autor importante já publicou na vida dele.
Tá? Aqui não é exatamente tudo do Bossuet, mas é o que a gente tem de mais importante ali do autor. Apesar de que tudo que ele escreveu foi muito importante, o Bossuet é um dos maiores gênios da história da humanidade. Mas assim, a gente tem como que o essencial do autor nessa obrinha aqui. Então é o meu primeiro livro da Biblioteca Pleiad. Tá? É um pouquinho difícil colocar esse livro nesse estojo. Tá? As edições fora do Brasil quase sempre me incomodam de algum modo ou de outro. Tá? Dos Estados Unidos eu acho podre a maioria das edições que eles publicam lá. Vou até mostrar algumas aqui que eu tô lendo do Napoleão, da biografia de Napoleão. Vocês vão ver aqui, né, o horror que é. Vamos falar já sobre isso. Vou pegar aqui as biografias de Napoleão. Pois bem, estou lendo essa aqui do Andrew Roberts, uma das biografias mais completas, definitivas, com muito acesso às cartas do Napoleão que foram trocadas. Enfim, ele tem um material muito vasto aqui. Tá? É uma biografia muito sólida, ela só tem em inglês, se eu não me engano, publicada aqui pela Penguin. Não é caro comparado com obras de biografia completa de Napoleão. Paguei uns R$ 100 nela, que já é meio que um preço padrão, inclusive para obras que não precisam ser importadas. Então, tudo bem para quem pode ler inglês, é uma ótima recomendação. Com um pequeno adendo, né, que o Andrew Roberts aqui, ele é um pouco mais tendencioso a criar aquela figura mítica, meio lendária de Napoleão Bonaparte, né? Ele tem um pouquinho essa falha, mas, por exemplo, no estudo aqui da infância, o período ali, né, de Napoleão na ilha da Córcega, a entrada dele no exército, acho que ele é muito bom nisso. Enfim, é uma ótima biografia para ser lida, e acho que em complemento com outras, por exemplo, essa aqui, que é mais famosa aqui no Brasil, do Adam Zamoyski, tá? Que ela já vai no sentido contrário, né? No próprio subtítulo vocês veem aqui, o homem por trás do mito. Então, se o Andrew Roberts ele é melhor para construir a imagem do mito, o Zamoyski aqui ele já pode ser um pouco melhor para desconstruir isso. Né? Uma boa leitura para ser feita em conjunto. Tá? Esse aqui eu ainda li menos, então não vou dar tanto minha opinião aqui. Né? Todas essas biografias estão sendo lidas em conjunto, então é uma evolução um pouco mais gradual, um pouco mais lenta. Tá? Eu acho que eu só vou terminar, talvez ali em agosto, de ler todas as biografias e ter gravado todo o curso, né, de Napoleão, juntamente com o que eu já disse, toda essa questão das ideias precedentes que influenciaram o pensamento europeu e acabaram descambando na Revolução e depois, né, com o imperador Napoleão Bonaparte. Mas eu acho que isso vai ser mais para o mês que vem, para eu poder dizer definitivamente sobre as biografias. Estou aqui só mostrando para vocês. Tem essa do Michael Browers também, que é publicada numa trilogia, se eu não me engano, são 4 volumes, acho que são 3. Eu estou aqui ainda só com o primeiro, porque ainda estou no início das biografias, tá? Mas me parece que seja de todas, talvez a mais sólida, tá? Melhor numa questão geral. Tá? Acho que foca talvez um pouco mais na parte militar, enfim, eu tenho que ler tudo para dizer de maneira mais definitiva, mas eu sinto que ele talvez corre um pouco mais em alguns detalhes da vida pessoal, essas coisas todas, né? Então, enfim, também é uma análise mais contextual. Né? Quando eu terminar, vou dar um juízo mais definitivo, estou dando só algumas impressões. Tá? Também tem essa aqui que eu acho super interessante, do Stephen England, apesar dele ter uma tendência forte a tornar as coisas muito românticas, né? Muito romantizadas. Né? A narrativa pode ficar, às vezes, um pouco brega, um pouco exagerada, mas é super interessante a biografia política, né? Ele vai muito para o campo das ideias, às vezes a questão prática mesmo, do Napoleão, né, em seus feitos militares, o que influencia bastante no Guerra e Paz, ele toca menos, mas eu acho que é um complemento muito legal. Né, é um ponto que às vezes as outras biografias não vão tanto e que o Stephen England vai com bastante firmeza. Também tem esse aqui que eu ainda não comecei a ler, tá? Que é a Rússia contra Napoleão. Aqui já vai mais realmente, né, para o contexto de Guerra e Paz, então, né, eu vou precisar fazer essa leitura aqui. Não posso opinar porque eu não comecei a ler, então não sei se ela realmente é boa ou não. Tá? Mas é publicada por essa Amaryllis aqui, que é a mesma editora que publicou Os Cossacos, que também é uma leitura que eu comecei no mês passado, mas eu acabei suspendendo para fazer essas leituras gerais que eu estou fazendo, de iluminismo, né, pensamento europeu do século XVIII, biografia de Napoleão, então eu dei uma suspendida nessa leitura aqui, eu comecei a fazer, mas não continuei. Tá? A minha ideia é terminar esses estudos todos para depois voltar para as obras de Tolstói e gravar os vídeos de Tolstói mesmo, então vocês veem, tá misturando tudo, né, ali o mini curso extra, os 2 mini cursos extras que eu vou gravar, né, já tá meio que se misturando ali com as gravações de Tolstói, o que vai ficando um pouco doido na minha cabeça. Vocês veem que só de ficar falando de tudo isso que eu tô lendo
já vai ficando uma dinâmica assim, nossa, é muita coisa que o Vitor tá falando, ele tá ficando meio doido ali. E realmente, tá uma doideira, tá uma correria aqui, é muita coisa para ser estudada, mas né, a gente vai seguindo. Então, né, já falei de várias obras aqui. Outra obra que também vai ser utilizada para o estudo do pensamento europeu da época é esse Crítica e Crise, do Reinhard Koselleck. Tá? Esse aqui também ainda não comecei a ler, eu estou terminando de ler o Crise da Consciência Europeia. Assim que eu terminar, esse aqui já vai ser o próximo para complementar. E, enfim, feito isso, eu também devo passar um pouquinho para a Revolução Francesa. Já tem alguns livros em mente que vão ser utilizados, mas vai ser uma leitura um pouquinho mais corrida, né? Vai precisar de um pouquinho mais de pressa. A intenção aqui não é saber absolutamente tudo, mas criar uma bibliografia bastante completa, bastante densa, para que aquilo que vai ser passado para vocês seja muito, muito, muito completo. Voltando aqui pro Tolstói, eu li essa novelinha aqui, A Felicidade Conjugal, tá? Uma novelinha super famosa, muito bonita, né? Muito interessante. Olha só as minhas anotações todas. Eu já gravei o vídeo, inclusive, para o curso ali. Nossa, é muita anotação, gente, pelo amor de Deus. Olha só. Realmente eu anoto tudo que vai me passando pela cabeça, eu vou colocando aqui pro livro, depois eu passo a limpo a fazer realmente um esboço do que vai ser o vídeo. Eu não sou muito de seguir roteiro, coisa do tipo, mas eu vou colocando as ideias principais no livro, depois eu passo a limpo, né, para o Word ali, imprimo e uso aquilo como um balizador, mas eu nunca sigo roteiro mesmo, porque eu vou vendo um pouco da dinâmica da aula, né? Mas enfim, um vídeo aqui de Felicidade Conjugal deu umas 3 horas e meia de duração, eu tenho muita coisa para editar, né? Sempre que eu vejo que está um pouco repetitivo, então eu expliquei um conceito, aí às vezes, né, um pouco mais na frente do vídeo eu falo do conceito, eu explico ele de novo, aí eu corto essas questões todas, deixo uma explicação só, para o vídeo ficar com mais dinâmica, né? Já é muito denso, já é muito conceito, já são muitas interpretações, muitas teorias, né? Então já é tanto conteúdo que ficar explicando o mesmo conceito 2, 3 vezes, ainda que seja mais didático, deixa a aula mais densa ainda. E, enfim, 3 horas de vídeo sobre uma obra de 100 páginas é um pouco demais, né? Então eu devo cortar muita coisa, deve ficar um vídeo ali de mais ou menos 2 horas para ser um pouco mais tragável. Eu sei que na dinâmica do dia a dia ver um vídeo de 3 horas é muita coisa, né? Mas eu acho que vai ficar perfeito, cara. Assim, eu tô muito orgulhoso do vídeo de Felicidade Conjugal também, né? Assim como o de Conto de Sebastopol, eu achei que realmente é o que eu gostaria que tivesse no YouTube, ainda não tem. Felicidade Conjugal vai ser a mesma coisa. Uma novela cheia de resenhas aí no YouTube, mas que não tem, talvez, isso que eu gostaria que tivesse, que é analisar todo o contexto, explicar que Felicidade Conjugal, né, foi escrito por um Tolstói que ainda não conhecia a sua futura esposa, a Sofia Tolstaia, né? Essa aqui é uma novela que ele escreveu antes da sua futura mulher. A relação autobiográfica que teria é com outro relacionamentozinho que ele teve, né, com uma moça chamada Valéria, né? Essa sim seria talvez uma inspiração maior aqui para Masha, né, que é a personagem principal de Felicidade Conjugal, inclusive uma relação bem conturbada ali que Tolstói tentava manipular essa mulher, assim como todas as mulheres que tiveram presentes na vida dele, né, dizer o que uma mulher deve pensar, o que ela deve fazer, como ela deve se vestir, o que ela não pode pensar, como ela não pode se vestir para ser realmente uma mulher íntegra, correta, moralmente adequada ao que ele gostaria, né, seguindo esse padrão moral. Enquanto ele mesmo não seguia moralidade nenhuma, muitas vezes. Ele era extremamente crítico, ele tinha essa noção, né? Os seus diários mostram muito uma alma atormentada que sabe dos seus pecados, dos seus erros, mas ele constantemente reincide. Né? Então, por exemplo, ele fala muito a questão do sexo, a questão, né, do relacionamento conjugal, amoroso, assim como algo muito puro, casto, mas ele mesmo tinha um ímpeto sexual extremamente selvagem até, abusava das servas ali, né, que eram sua propriedade. Ele também, que é muito crítico dessa questão da servidão, mas não deixava de se aproveitar de vez em quando. Né? Então Tolstói ele passa de um moralista a um hipócrita muito facilmente. Enfim, esse relacionamento com a Valéria, que talvez fosse a maior inspiração para o Felicidade Conjugal, que algumas pessoas confundem com a futura esposa dele, e eu corrijo isso no vídeo, né? Eu também abordo para mostrar como que isso pode estar presente na elaboração da obra, que é uma obra que o próprio Tolstói não gostava tanto assim. Mas, enfim, estou até falando acelerado nesse vídeo, né? Estão sendo muitas informações jogadas aqui, mas vamos continuar. O que mais que a gente tem?
Pois bem, a gente tem vários e vários e vários contos aqui de Tolstói, tá? Como eu disse, esse aqui é um livro essencial para a gente compreender o autor de verdade, tá? Os contos, né, pelo seu próprio estilo, eles proporcionam uma experimentação maior por autor, né? Enquanto, por exemplo, o Ana Karenina, ele segue muito mais um padrão estético, ele tem um rigor formal maior. Os contos proporcionam ali para o Tolstói a capacidade de inovar, de testar, usar estilos diferentes, né? O Tolstói tem muitas fontes de inspiração, né? Não só do épico como Homero, mas muito da tradição popular, das lendas, né? Da própria escrita infantil, né? Tem um conto aqui no final do segundo volume, que é esse volumezinho roxo que está aqui, né? Que também tem uma outra edição em espanhol, que eu já vou mostrar para vocês, né, que se chama Quem Deve Ensinar Quem? Nós, as crianças camponesas, ou as crianças camponesas a nós. Né, que é um escrito da época que Tolstói se dedicou totalmente à pedagogia, criou uma escola em Yasnaya Poliana, que era sua propriedade, depois outras escolas também, que deram problemas, né? Tinha alguns professores que não eram formados para isso, ele próprio não era, né? Ele sempre foi um autodidata, enfim, teve alguns problemas ali também com a questão um pouco da heterodoxia, e como Tolstói nessa época também foi juiz de paz, foi a época ali da emancipação dos servos lá na Rússia, 1861, se não me engano, foi o ano da emancipação dos servos, né? Tolstói ele emancipou antes porque ele tinha muita vontade, né, de dar essa liberdade para os servos dele. Mas 1861 foi a emancipação geral mesmo ali, um decreto do czar Alexandre. E ele, como juiz de paz, ele buscava mitigar esses conflitos entre camponeses e os senhores de terra, e gerou muitos conflitos, né? Ele sempre tendia mais para o lado dos camponeses, o que é muito esperado de Tolstói, né? De atacar essa nobreza rural, ele mesmo sendo um nobre rural, mas era um nobre arrependido. De novo, entra muito a questão do moralista, do hipócrita, né? Ele que demorou tanto para abrir mão das suas posses, e quando abriu também foi uma questão muito problemática, né? Há sempre aquele conflito, porque ele tinha mulher, tinha muitos filhos, como é que ele podia simplesmente abrir mão de tudo sem pensar nos outros? É complicado, a biografia de Tolstói, a gente vai ter muitas dezenas de horas para desenvolver isso com calma, né, que é só uma provocação mesmo, mas nesse escrito que ele faz sobre quem deve ensinar quem a escrever, na época pedagógica, né, que ele ensinava de graça os filhos dos camponeses, ele também mostra uma outra fonte importante da escrita dele, que é a escrita infantil, às vezes até de crianças analfabetas ou semi-analfabetas, analfabetas funcionais, chamem como quiser, mas que vão ditando a história para ele, que tem tanta criatividade, que tem tanto tato, que conseguem compor uma narrativa, né, com um sentimento de verdade, com essa identificação muito grande, que se colocam dentro daquela história, né? Ele conta ali das criancinhas contando, né, a história ali do mendigo, elas ficando com dó do mendigo, nossa, que situação que ele tá, sendo que é uma história que elas estão criando na hora, e elas conseguem ver ali o mendigo que elas estão criando bem na frente delas, então ele mostra muito isso, é mais uma fonte das escritas de Tolstói, que foge muito só aquele romance, né, aquele gênero burguês recente, né, mas vai muito para algo mais antigo e até mais próximo da fonte natural do espírito humano. Né, ele que é tão adepto das teorias de Rousseau, voltar a um estado de natureza, para ele é essencial. Na opinião de Tolstói, a criança é muito mais perfeita que o adulto, porque ela ainda não se corrompeu na sociedade. Né, Rousseau, no seu ensaio sobre a origem da desigualdade entre os homens, ele não diz daquela coisa do bom selvagem, né? O selvagem ele é moralmente bom, mas ele não coloca tanta moral. Né? Ele diz que existe uma virtude natural da piedade, né, no homem em estado de natureza, porque ele não gosta de ver um semelhante sofrer. Ele tem uma sensação de que aquilo não é agradável, não é interessante, não gera para ele um sentimento de prazer, né? Vai muito nessa questão do prazer, de ser agradável, de ser algo não moralmente bom, mas bom no sentido mais, né, dos sentimentos fisiológicos mesmo. Então ele fala, olha, ver esse homem aqui sofrer não é bom para mim. Então vou ajudar ele, sai da armadilha, porque essa armadilha aqui é para outro animal, né? Não é para você. Então isso é uma prática da piedade, algo que já está como que inato, inerente ao homem. Né? Essa é a ideia do Rousseau. E o homem não é capaz do mal. O mal ele vai surgindo depois.
né? Então, quando é criada a propriedade privada, as pessoas começam a competir, um quer ser mais rico que o outro, um quer ser melhor que o outro, quer ter imagem de bem-sucedido, né? As pessoas vão me julgar, né? Eu tenho que criar minha própria fortuna, né? A ideia do self-made man, né? A pessoa que se fez rica, ela não recebeu uma herança, mas ela conquistou aquilo. Nossa, como ele é bom, como aquela pessoa é bem-sucedida, parabéns, é o exemplo, né? Não, maravilha, né? Se na sociedade vai criando essa sensação da autoimagem, né? E sempre da competição, e aí sim começa a surgir o mal, começa a surgir, né, as disputas, e as disputas vão gerando ali artifícios, né, condutas que nem sempre são moralmente boas, mas que sempre se mascaram, né, sempre são disfarçadas, as pessoas criam as suas máscaras para viver em sociedade. Mas para Rousseau e também para Tolstói, a sociabilidade é como que uma parte da corrupção da história humana. Antes da sociabilidade, o homem ele era muito melhor, né? Não que, né, o estado de natureza fosse perfeito, porque há certos avanços que são positivos, né? Homens em estado de natureza, chegava o inverno, eles podiam morrer de fome, né? Eles não tinham roupa, eles não tinham ferramentas, instrumentos, eles não conheciam a plantação, né? Então, assim, isso não era positivo. Mas os ganhos que a gente teve como ganhos de produção, desenvolvimento dos meios produtivos, né, eles acabam sendo compensados negativamente pela sociabilidade, que vai gerando sempre essa corrupção maior e maior. E cada vez mais o homem vai tendendo a um estado de crise, tanto espiritual, mas, né, assim, do caminho da sua própria história, que vai sempre entrando em mais disputa, né, em um maior esvaziamento do verdadeiro propósito, o humano vai se afastando desse estado de natureza. Então, para Tolstói, a criança está mais próxima desse estado puro, né? E a gente tem que tentar não corromper ela demais, não colocar demais nela essa ideia de que, olha só, você tem que estar pronta para o mercado de trabalho. Você tem que estar pronta para produzir para sua empresa, né? Você tem que dar lucro para os acionistas, para os donos ali, né? Não, né? Olha só, vamos pegar o que você tem de essencialmente bom e explorar isso. Essa é a ideia de Tolstói. Não estou dizendo se é certo ou errado, estou falando o que ele fala, tá? A minha ideia é que quando eu pretendo dar aulas, né, sobre o autor, não é moralizar em cima do moralista, mas expor o que ele diz. E aí, se vocês quiserem concluir se é mal ou bom, acho que, né, convém a cada um, né? Eu tento ser o mais neutro possível, né? Lógico que o meu posicionamento eventualmente aparece até mesmo na seleção do que eu passo, né? Porque não tem como falar de todas as linhas dos diários de Tolstói de todos os tempos, eu tenho que selecionar o que é mais importante, e dentro da seleção tem um pouco do meu viés, mas eu sempre tento ser o mais imparcial, o mais neutro possível, né, simplesmente para expor as ideias. Então isso aqui é um ponto interessante. Enfim, dos contos aqui no geral ali, muitas coisas, tá? Alguns contos muito bons. Dois os Sardos é um baita conto, que chega quase a novela. A editora 34 até publicou, né, numa versão separada, porque é um conto grande, acho que passa ali, chega quase 100 páginas, então ele é bem grandinho, mas é super interessante. Fala de novo um pouco essa questão do estado de natureza, né? Os dois os Sardos são os condes Turban, tem o Turban pai e o Turban filho, né? O Turban pai é muito mais esse homem natural, ele age muito mais por impulso, é grosseiro, é violento, mas ele faz o bem porque ele não tem interesse, né? Então ele vê, por exemplo, acho que era Ilinho o nome do jovem, posso estar confundindo, enfim, não importa tanto o nome, mas era um jovem que ia entrar no exército, mas ele acaba se perdendo ali nos jogos, perde todo o dinheiro dele, já está pronto para tirar a própria vida e vai lá, esse Conde Turban super grosseirão, ajuda ele a recuperar seu dinheiro, né, a conseguir se restabelecer na vida e, enfim, não se destruir por completo. Ia ser um grande desastre se o Turban não tivesse ajudado, né? Então ele, que é tão grosseirão, faz um bem muito grande, encanta todo mundo. E quando chega o filho dele, né, o pai já faleceu, passam-se vários anos, chega o filho dele, que é o segundo, o Sardo, do título 2, os Sardos, né? Ele já é todo polido, tem uma conversa muito mais refinada, tem um trato com as pessoas muito mais correto, não é violento, é muito mais ponderado, é um homem, né, de refino, é um iluminado, é um iluminista, né, é um livre pensador, não é esse grosseirão que era o pai. Só que com isso ele acaba sendo um interesseiro, né? Tolstói mostra esse homem evoluído, na verdade, como algo negativo. Né, tem muito aqui da crítica ao próprio ocidentalismo, a ideia da evolução, do progresso que surgiu ali com o pensamento iluminista, se desenvolveu, a Revolução Francesa, né, isso é bastante criticado por ele. Então esse avanço, esse progresso, acaba indo para um utilitarismo que se torna vaidoso, egoísta, né, gera o mal em outras pessoas. Né, então ele pensa, poxa,
estão precisando de dinheiro aqui para conseguir estabelecimentos melhores para os militares. O que ele faz? Ele explora de uma idosa ali, uma mulher mais velha que tinha algum dinheirinho juntado, ele explora ali, ela ganha bastante dinheiro dela ali na jogatina, mostra um jogo que ela nunca tinha conhecido, meio que vicia ela ali e pega o dinheiro dela. É o espírito prático, né? Eu não roubei ninguém, né? Fiz uma enganaçãozinha ali, mas com espírito prático. Foi útil, ganhei o dinheiro que era preciso, então bom. Né? Coisa que o Conde Turban pai, que parecia quase um selvagem, nunca faria, porque ele tinha um senso moral inato. Né? Ele via que não, eu não vou explorar essa pessoa, poxa, o que eu ganho com isso? Né? É melhor eu bater naquele cara ali e obrigar ele a me receber no quarto dele, porque, enfim, um roxinho ali no olho dele passa em uma semana. Agora, né, essa expoliação financeira em cima de uma pessoa vulnerável já é outra história. Né? Então é o senso moral, né, que às vezes está mais próximo de um estado de natureza que é mais puro, e quando vai para um campo do progresso, né, do avanço, e isso aí já se torna muito mais crítico. E é algo muito comum no pensamento, né, dos eslavos ali, do desenvolvimento da literatura russa. Você pega, por exemplo, um Crime e Castigo, quando aparece ali, né, o detestável personagem, o tão odiado, o Luzhin, né, o Pyotr Petrovich, o pretenso marido que queria se casar com a Dunya. O próprio Dostoiévski critica muito a visão dele, né, de progresso, né, essa ideia de um liberalismo muito forte, né, que se contrapõe à ideia de um bem mesmo, né, que acaba gerando exploração, desigualdade. Ah, eu sou liberal na economia, eu sou liberal nos costumes, não sei o quê. Né, os russos mostram uma crítica muito forte ao liberalismo geral. Tá? Então é bem interessante. Tá? Esse aqui é um dos contos que eu falei, dois, os Sardos. Tem o conto A Nevasca, que é super interessante. Não tem tantas teses assim, mas a escrita é super legal, né? Uma nevasca ali que o próprio Tolstói passou pela vida real. Os contos sempre tem muito da própria experiência do Tolstói. Ele se coloca em todos os livros que ele escreve, em cada texto tem muita da sua própria experiência. Né? Às vezes tem vários personagens que são autobiográficos, não só, né, um Lievin, por exemplo, do Ana Karenina, mas, por exemplo, no próprio Guerra e Paz, você tem, por exemplo, o Pierre, né? Então, assim, vários personagens que vão aparecendo um pouquinho no Tolstói, né, e de familiares também. Né? A princesa Maria ali, por exemplo, no Guerra e Paz, altamente inspirada na sua mãe, até os nomes são quase idênticos, né, de Maria Volkonskaya e Maria Bolkonskaya são quase nomes idênticos, é uma cópia mesmo da realidade, lógico, com criações que não pretendem ser reais, né, vão para o campo artístico, da liberdade artística do autor, mas sempre dialogando muito com a realidade. Né, então ele fala dessa nevasca que ele passou voltando do Cáucaso, que ele transfere para um conto super interessante, que é a Nevasca. Tem um outro conto que é uma obra-prima, que se chama Lucerna. Tá? Acho que o outro nome é Memórias de Dernigliudov, uma coisa assim. Tá? Eu teria que achar aqui, mas eu lembro de cabeça. Tá? É um conto super importante, já aborda a filosofia da história, que vai ser o ponto central, o filosófico de Guerra e Paz, que vai ser abordado diretamente no epílogo, lá no final. Tá? A ideia de uma história guiada por uma força transcendente, imaterial e assim, que é composta por uma série de variáveis quase infinitas. Né? Os historiadores tentam entender a história com base em Napoleão Bonaparte, não sei o quê, mas que Napoleão Bonaparte, por exemplo, foi só uma pequena engrenagemzinha num motor muito mais complexo, numa máquina quase infinita, com muitas outras engrenagens que são fundamentais. Em Guerra e Paz, por exemplo, aparece ali, sei lá, Napoleão, ou o czar mesmo, e aí ao invés da gente entrar na cabeça desses grandes líderes, a gente entra na cabeça do cavalo que eles estão montando, que parece ser mais importante, mais relevante para o Tolstói, né, do que essas grandes figuras, os grandes homens. É uma coisa que ele procura desconstruir muito na sua filosofia da história, e que já é desenvolvido anos e anos antes nesse pequeno conto chamado Lucerna, que é super interessante. É um conto também que critica muito os europeus, o pensamento ocidentalista, né? Acusa esse pessoal muito da questão da vaidade e do egoísmo, de novo. Mostra ali um músico de rua que todo mundo adora, ele toca músicas maravilhosas, mas ninguém dá nenhuma única moeda para esse homem, daquela banda de gente muito rica, e fica revoltado. Enfim, ele traz ali então esse músico para a cidade, para um hotel super chique ali, né, da cidade de Lucerna, e aí ele recebe ali, dentro de um ambiente cheio de gente rica, um homem que era basicamente um mendigo. Isso gera ali um certo escândalo. Né? Tem muito dessa crítica social, muito da crítica à noção de progresso e o intelectualismo europeu, ocidental. Então eles põem isso de uma maneira bastante ácida, muito crítica, e junto a isso a filosofia da história, que vai influenciar a Guerra e Paz.
Então também um livro super importante, um conto super importante que a gente vai falar bastante. E assim, eu vou falando sobre todas essas questões no curso, conectando com outras obras, né? Então o próprio Dois dos Sardos, como tem narrativas paralelas, a gente vai acompanhando diferentes personagens ao mesmo tempo. Eu faço essa conexão com Anna Karenina, que desenvolve isso muito bem, né? Assim, a ideia é sempre ter uma ideia de todo, uma unidade que é construída a partir dessa multiplicidade, né? Então é um ponto que eu sempre tento trabalhar. Enfim, li vários outros contos, né? E o que eu estou me detendo agora são os textos pedagógicos do Tolstói. Eu vou mostrar para vocês aqui a edição que eu estou lendo. Então é essa edição aqui, ó, espero que vocês estejam vendo, que a tela não esteja muito ruim aí para vocês enxergarem, tá? É uma edição em espanhol, Escritos Pedagógicos, né? Tradução da Marta Rebon, da Ediciones La Llave, tá? Edições Chave. Os escritos pedagógicos é basicamente uma coletânea de escritos que o Tolstói fez na época que ele se dedicou à educação das crianças camponesas, que a gente já conversou, mais ou menos década de 60 ali do século XIX, em que ele escrevia ali numa revista chamada Yasnaya Poliana, que é muito difícil encontrar alguma coisa em português, então recorri a essa tradução para o espanhol, e eu tô usando uma edição digital, porque o livro tá tipo R$ 350 para importar aqui pro Brasil. É um livro de 300 páginas, né? Mais de R$ 1 por página ali. Então assim, não vale a pena, achei muito caro, não compensa, e eu achei a edição online aqui, então tô lendo por ela, né? Compila um pouco dos seus escritos que não são literários, tá? A intenção é realmente expor a sua teoria da educação, né, voltando para aquela questão da criança como algo mais próximo do estado de natureza, mais pura, porque a gente tem que preservar isso, explorar as potencialidades da criança, né, e não tanto restringir ela dentro de uma jaula, né, de, né, um currículo que você tem que seguir, né, atender às demandas individuais delas, né, entender essa situação que elas se encontram, né, em grande parte eram crianças pobres, camponeses que não tinham recursos, então compreender essa diferença, essa distância social e procurar relativizar isso e tornar acessível a elas algo que às vezes era exclusivo de uma elite na época, né, a nobreza russa, que era muito ampla, inclusive, né, se encontrava príncipes, condes e etc., pobres, né, a questão da nobreza russa é muito curiosa, é muito ampla e muito diferente do que a gente costuma imaginar, de nobres super ricos, né, os aristocratas aqui na Rússia era um pouquinho diferente, né? Então, assim, a questão também de afastar punições físicas, né? Então, a palmatória, esse tipo de coisa que ele encontrava muito na educação tradicional, né? Ele fez toda uma viagem para a Europa para ver os modelos de educação na Alemanha, na Inglaterra, né? Enfim, em todos esses países, na Suíça, e aí ele estuda ali os diversos modelos de educação e ele acaba vendo muitos erros ali, tenta não seguir aquilo e revolucionar um pouco o modelo de educação. É algo que não dura muito, Tolstói é muito volátil, então ele conta alguns problemas, ele já larga esse projeto, vai escrever Guerra e Paz, enfim, isso aí já é história para outro vídeo, tá? É uma parte da biografia dele que ainda não toquei tanto, não aprofundei tanto, e como eu gosto de falar daquilo que eu tenho maior domínio, né, vamos deixar para o mês que vem. Pois bem, essas foram as principais leituras. Tem algumas outras coisinhas menores, artigos que eu vou lendo, mas acho que eu já falei sobre coisa demais, já deve ter ficado um sem fim de informação. Né? Eu tô falando aqui até meio acelerado, né? Espero que não tenha ficado muito confuso o vídeo. Né? Joguei muita coisa aí na cabeça de vocês, né? Espero que eu tenha provocado aí algumas ideias, algumas reações, espero que estejam bem empolgados para esse projeto de Tolstói, que eu acho que vai ser algo bem grandioso, bem legal. E, enfim, além disso, estive assistindo alguns filmes, eu li também a Bíblia, os Evangelhos, naturalmente. Né? Eu comecei a assistir Game of Thrones, que eu nunca tinha assistido, gente. Pois é, nunca assisti Game of Thrones. Eu não sou a pessoa das séries, tá? Não sou. Né? Tem pouquíssimas séries que eu assisti, eu sempre fui muito seletivo. Eu gosto muito, por exemplo, gosto muito, muito. Tá? Continua sendo minha série preferida, Better Call Saul. Tá? Eu acho maravilhosa essa série. Magnífica a construção de personagens, e eu gosto muito de Better Call Saul. Tá? Decidi assistir esse tal de Game of Thrones, né? E tô gostando, não vou comentar muito ainda não, tô na terceira temporada, mas é uma experiência que eu estou passando pela primeira vez, acho que sou uma das poucas pessoas aí do mundo que ainda não tinha assistido a série, mas como eu disse, não sou uma pessoa de série, né, tenho preguiça, não consigo assistir assim, muitos episódios por dia, pode dar ali fim de semana, tem todo o tempo do mundo, eu vou assistir um episódiozinho, talvez dois, não sou do tipo que maratona, tá, não sou aquela pessoa aficionada por produções
americanas ali. Eu tento conhecer um pouco mais de outras culturas, né? Sem também ser aquela coisa chata de novo, cult. Ai, né, meu filme preferido é esse filme aqui de 1930, né, lá do interior da Suécia e sei lá, o filme é uma pintura que vai secando. Tá? Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu tento explorar um pouquinho mais, né, para conhecer outros tipos de expressão, né? Acho que nos cabe muito isso, ser sempre muito curiosos e alimentar essa curiosidade. Eu viajei pra praia também, né? Ali do dia 1º ao dia 11 de junho. Foi uma viagem maravilhosa que eu fiz pro Espírito Santo. Tem até um vlogzinho que eu gravei lá. Mostrei ali um trecho de um livro que eu venho escrevendo, né? Um pouquinho das leituras que eu estava fazendo. Inclusive, eu estava lendo Os Cossacos, que é uma leitura que eu parei para fazer outras em cima, né? Eu tinha levado essa biografia do Andrew Roberts, né, do Napoleão, então eu tinha levado essa biografia lá para viagem, então eu interrompi a leitura dos Cossacos para ler essa, né, durante essa minha estadia na praia, né, eu me lembro de ter assistido ali o filme Túmulo de Vagalumes, super famoso, né, aquela animação do Estúdio Ghibli, super triste, nunca tinha assistido, realmente muito bonito, muito tocante, muito triste mesmo, é uma verdadeira tragédia, extremamente tocante e surpreendente mesmo. É um tipo de filme para comparar com outros famosos. Eu posso comparar, por exemplo, com Requiem para um Sonho, né? Requiem for a Dream, que também é um outro desastre completo, vai no mesmo caminho, você termina triste, acabado, né? Não é um bom filme para assistir quando você tá meio deprimido, meio para baixo, né? Realmente não. É um filme que te destrói mesmo. Né? Enfim, foi um filme que eu assisti. Fui no cinema assistir o Devoradores de Estrelas, que eu achei absurdamente superestimado. Né? Eu fui animado assim, porque vi tanta gente que eu confio elogiando o filme. Eu assisti e falei, é bom, mas sei lá, 3 estrelas e meia, né, de 5, nota 6, 7, não é essa coisa toda, não entendi o estardalhaço que foi criado ali, realmente não achei esse filme todo, achei no máximo bonzinho, não entendo a empolgação não. Tá? Acho que o pessoal gosta muito de filmes, né, de espaço no geral, né, o próprio Interestelar também eu acho tão superestimado, é um filme bacana, um filme bom e tudo, mas sei lá, 4 estrelas e tá bem dado já. Não consigo ter essa empolgação toda, né? Então, Devoradores de Estrelas me decepcionou. Não é que foi um filme ruim, mas também não é tão maravilhoso. Né? Eu diria que minha maior surpresa no cinema mesmo foi aquele Ordet, né? Ou A Palavra, né? O filme que é dinamarquês, se eu não estou enganado, né? Aquele sim é uma perfeição. 5 estrelas, maravilhoso. Livro não, né? Um filme lindo, lindo, lindo. Esse sim me marcou muito. Né? Acho que vou sempre me lembrar dele. Baita, 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 baita filme. Recomendo para todo mundo. Né? Enfim, assisti outras coisas ali que acho que nada tão importante, tão relevante assim para ser comentado. Acho que é mais isso mesmo. No campo da música, das artes, eu também não me aprofundei tanto, né, nesses últimos 2 meses aí, não escutei muita coisa nova, além do que eu já escuto. Quando eu saio daquelas músicas mais comuns do nosso dia a dia ali, eu acabo indo repetir ali um Bach, né, um Handel, enfim, esses que eu já gosto bastante. Né, então não me aprofundei em novas experiências para que eu possa me lembrar aqui para comentar com vocês. Eu acho que foi mais isso mesmo. Né? Então esses foram os meus meses um pouco desgastantes, com leituras que parecem uma monomania, né? Tolstói, 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 mas pelo menos aqui deu para ir um pouquinho para outros campos, né? Ler um Rousseau, ler ali muito sobre pensamento iluminista, pensamento europeu do século XVIII, né? Uma crise da consciência europeia de Paul Lazar, né? As biografias de Napoleão, então deu para dar uma diversificadazinha, sair um pouco só da literatura de Tolstói, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenham se cansado de tanto ouvir falar de Tolstói, mas é algo muito importante que está sendo feito. Tá? Acho que vai ser uma espécie de testamento que eu vou deixar para vocês. Né? O fato de eu publicar de graça aqui, gente, é porque realmente eu quero que todo mundo possa ter acesso. Tá? Então, por exemplo, o curso de Crime e Castigo, se eu tivesse feito pago, beleza. Né? Uma dúzia de pessoas iam ter ali o curso, iam gostar muito e ficar mais marcado que quando você tira dinheiro do bolso para consumir algo, aquilo ganha mais valor.
mas tanta gente que eu pude realmente transformar a vida, não tanto só pelos meus méritos, né, mas pelo meu esforço e pelo mérito do Dostoiévski de ter feito uma obra magnífica. Tá? Então é uma obra que transforma vidas, que as pessoas às vezes têm medo de acessar, mas como eu fiz um projeto, né, tão trabalhoso e grande de explicar a obra inteira, parágrafo por parágrafo, capítulo a capítulo, as pessoas criaram coragem de ler a obra e assim eu pude transformar a vida delas. Tá? Não é porque eu fiz algo brilhante, genial, mas porque eu tive esse esforço para levar a algo que outra pessoa fez de genial, que foi a obra em si, né, do Crime e Castigo. Tá? Então, acho que com Tolstói vai ser a mesma coisa. Tá? É um projeto, como eu disse, para quem está achando que vai ser algo grandioso, vai ser maior do que você já está imaginando. Tá? É muito trabalho, mas que mesmo que tenha 100 visualizações, eu acho que eu vou estar orgulhoso do que eu fiz. Tá? É um tipo de projeto que vai estar sempre atraindo gente nova, aos pouquinhos, vai, né, num mês 2 pessoas conhecem o curso, assistem de todo, vão passar ali várias horas comigo, vários dias, semanas, meses, vendo a minha cara, a minha voz, estudando aquelas obras. Tá? Acho que eu vou acompanhar a vida de algumas pessoas, não vão ser muitas, mas as poucas, né, já dão um grande valor para mim, um grande significado para esse trabalho todo. Um trabalho muito grande, muito esforço, mas que acho que é recompensado por uma ou duas vidas que são realmente marcadas por aquilo. Então, tudo de graça. Né? Eu tenho um projeto de um dia fazer algo pago, mas que não seriam cursos, né? Seria uma comunidade. Né? Uma coisa assim de toda semana reunir, fazer ali lives de 4, 5 horas, falando de tudo, tirando dúvidas, conversando, levantando diversos assuntos, né? Levantando ali obras para a gente discutir, né? Com calma, sem nunca pensar em desempenho, em números. Né? Eu sou uma pessoa que quando eu começo a preocupar demais com performance, eu fico desesperado, detesto, né, ter que, não, eu preciso de ganchos, eu quero viralizar no Instagram, né, eu preciso de números e números e números, né, isso acaba me gerando muita sensação de um vazio mesmo, né, me incomoda muito, né, eu sempre procuro fazer algo significativo, mas também é ruim quando a gente faz algo muito significativo e não chega em ninguém, né, então a gente fica meio que naquele impasse. Né? O que, que eu faço? Eu faço algo para atingir muito público, eu faço algo que vai atingir pouco público, mas que é do jeito que eu quero. Né? É sempre complexo, mas enfim, vou seguir no meu coração, né? E conto com a ajuda de vocês. Tá? Então, se vocês querem apoiar aqui o canal, querem me ajudar, né? Eu não peço nada de vocês que não seja a sua inscrição e também que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, manda para um amigo, para uma amiga, né? Marido, mulher, namorado, namorada, familiares, manda num grupo ali para que as pessoas possam conhecer esse projeto, conhecer esse canal, né? Se inscreverem e me ajudarem a fazer isso crescer de fato. Então, conto com a participação de vocês. Deixem aí os seus comentários e grande abraço, até o próximo vídeo.